Você já teve a sensação de que o mundo desabou e que seria impossível começar de novo? Perder algo importante, seja um negócio, seja um sonho, seja alguém, é uma dor sempre profunda. Às vezes, a perca é inevitável, mas o que iremos fazer com ela é que é uma escolha. Meu nome é Mariliane Soares e está no ar mais um episódio do nosso podcast Mulheres que Mudam o Jogo. E no episódio de hoje, iremos desbravar o empreendedorismo feminino sob uma ótica poderosa. Como transformar uma perda num impulso para sua reinvenção profissional e pessoal. E hoje trouxemos para vocês ela, que é formada em estética, já tem uma longa experiência em frente de um grande salão de beleza na administração, trazendo aqui para vocês uma história bem inspiradora, história também de superação. Para vocês e com vocês, Laís Roberta. Obrigada, Laís, por aceitar o convite. Dizer que vai ser muito inspirador escutar tuas histórias aqui. E tem muitas pessoas hoje, de fato, querendo aprender, né? Que nem sempre na vida todos os nossos projetos dão certo. Algumas coisas no meio do caminho, alguns desafios a gente tem que passar para aprender, né? Então, assim, mais uma vez, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço, foi massa, assim, receber o convite, né? A princípio, você sabe que eu sou bem tímida e foi um desafio, assim, estar aqui, mas eu pensei justamente nessa parte de você conseguir agregar de alguma forma, né, na vida de uma pessoa que está querendo empreender, que tem medo, que tem receio, e que a minha experiência e o que eu vivi, passei, possa, assim, agregar, de fato, possa, assim, trazer algum tipo de conhecimento e algum valor para quem estiver assistindo a gente. E para começar, né, eu sei que vocês estão muito ansiosos, né, por essa entrevista. Laís, conta pra gente como começou a ideia de empreender em família. Foi uma ideia que você já tinha ou que surgiu ao longo da tua caminhada aí, dos teus estudos, enfim. Então, essa ideia surgiu, assim, eu não imaginei que eu ia empreender, mas a minha mãe, ela já tinha um salão de beleza, e aí eu estava me formando, no ensino médio, e precisava, né, pensar em uma faculdade e algo, e na época eu pensei em fazer estética justamente para agregar os serviços do que ela já fazia. Ela trabalhava com a parte de salão, e aí eu pensei em fazer estética, fiz na época, para poder agregar, e a gente acabou fazendo meio que essa empresa familiar, sem pretensão nenhuma, era realmente algo no início mais para agregar ao serviço que ela já fazia, que ela já tinha um salão, e aí a gente começou a trabalhar juntas. E qual era o teu papel lá como sócia? O que é que você fazia, assim? Então, de início, realmente eu prestava os serviços que eu fiz a faculdade, comecei atendendo. Quando foi realmente tomando uma proporção maior, eu precisei parar de atender e comecei já a fazer outras partes da empresa, né? Mais Então, burocrática, né? isso. A parte mais administrativa. Administrativa, isso. Aí eu ficava na gestão, no administrativo, financeiro, contabilidade, também marketing, planejamento de conteúdo, meio que de uma forma geral, assim, sabe? Na estruturação mesmo, assim, da empresa. Não foi mais a mão de obra, vamos dizer Isso, assim, não, né? não foi, não foi. Foi no início, porque eu atendia, mas foi realmente algo que passou, eu acho que 1 ano, 2 anos talvez. E depois foi só realmente de fora, assim, né? Não na mão da massa, mas de fora que às vezes você pensa que não, mas é mais mão na massa do que quem tá com a mão na massa. Isso. E assim, como vocês decidiram expandir? Agora tá no momento certo para a gente poder expandir. Porque foi, de fato, eu que acompanho, né? Já fui cliente, inclusive, de quando era bem pequenininho lá. Eu acho que 20 metros quadrados no salão. E assim, fiquei por muito tempo, acho que até hoje. E a gente viu que, de fato, foi uma expansão bem absurda, assim, sabe? Que realmente inspirador. Foi quando vocês decidiram, assim, agora vamos expandir. Foi quando a gente viu que a nossa quantidade de clientes não estava suportando mais aquele espaço. A gente sentiu a necessidade de ter colaboradores, sentiu a necessidade de expansão mesmo, de espaço, de trazer um conforto, de trazer realmente algo diferente e não dava para a gente fazer dentro daquele espaço. E aí a gente viu, né, de acordo com estatística, com sistema, a gente acompanhava e viu que tinha essa possibilidade de crescimento. E fez, não, agora é a hora da gente expandir. O faturamento tá ok, os clientes estão ok, a gente precisa agora de um espaço maior, de colaboradores, de botar essa empresa para frente. Percebendo, né, esse processo.
Disseram, não, agora Agora é o é momento o certo momento certo da gente. que é de fato também onde entra aí uma parte muito importante da administração, que Isso, é o planejamento, isso, né? Eu acho que o erro de muitas pessoas hoje é querer já começar grande, isso. né? E acaba que se frustra, porque nem sempre vai dar certo quando você já começa com muita empolgação, porque às vezes a pessoa começou agora, tá, mas vamos fazer o quê? Só quero atender quando eu tiver um salão muito top, quando eu tiver, sabe? E é aí que tá o erro, É né? verdade. E vocês tiveram bem esse processo de Sim. iniciozinho, naquela salinha lá pequena, e daí foram crescendo, que eu lembro que antes desse último ainda teve outro, Foi, teve né? outro. Que foi um pouco maior do que era e menor do que o que está agora. Né? Então, eu acho que é muito importante essa questão do processo, de acompanhar, Isso. né, o processo para poder chegar lá no objetivo. É isso, porque o processo ele também ele lhe ajuda a você entender, porque é com erros, né? A gente só acertar, só não, mas é com erros que você vai aprender, é com erros que você vai, poxa, eu errei aqui, o que é que eu preciso fazer para não errar novamente? Então, assim, o processo ele é necessário, não adianta você querer já começar grandão, você vai passar por todos os erros praticamente de você começar pequeno. Então, assim, o processo ele é realmente necessário para você tendo conhecimento, maturidade, vendo que você vai errar, vendo que você está fazendo de errado, né? Perceber, tudo isso. Daí ajustar para poder Ajustar para chegar você lá. conseguir chegar lá. E assim, com todo esse crescimento, todo esse planejamento, chega uma hora que a gente faz, caramba, agora deu certo. Agora eu cheguei no ponto em que eu queria. E qual foi o momento que vocês disseram assim, poxa, viramos o jogo, financeiramente falando? Foi justamente nessa expansão, né? Nesse último agora que a gente viu. Deu um pouquinho de segurança, de medo, porque eu me lembro do último mês, antes da gente ir para esse espaço grande, o faturamento da gente chegou a 9 mil no mês. E aí, quando a gente mudou, né? Fez aquele projeto, a expansão, a gente foi para 27, eu me lembro, no mês seguinte. Então, assim, foi mais de 300%. E nesse mesmo ano da inauguração da expansão, em dezembro, que é o melhor mês, né, para salão, a gente bateu 90. Então, assim, foi realmente a gente agora, realmente. Um pouco assustador, foi, porque mas não, assim, bem com satisfatório, né? certeza, foi quando a gente viu que a capacidade era além, assim, do que a gente estava acostumado, né, a fazer. Laís, a gente sabe que empreender já é desafiador, né? Empreender em família já coloca aí uns 20 a 30% de desafio aumentando, né? E assim, essa pergunta realmente é bem, vamos dizer, polêmica. Quando foi que vocês perceberam que estava começando a dar errado? Então, por incrível que pareça, os erros começaram assim pequenos, nos detalhes que você acaba deixando para lá e quando você vê, se tomou uma proporção assim enorme. Acho que comunicação, né, começou a dar errado por falta de comunicação mesmo. Quando você vai meio que deixando de lado uma reunião, não tá muito cansativo hoje, deixa pra lá, não vamos alinhar esses pontos. Não tô agora afim disso. E aí, quando você vê, você vai deixando pra lá, você não vai alinhando certas coisas que são necessárias. Então, a gente começou, eu pelo menos comecei a perceber que deu errado por muita falta de comunicação, sabe? Pequenos pontos que você pode ir já ajustando ali para evitar algo pior, maior acontecer e você acaba deixando para lá, achando que é uma besteira, achando que, mas não, que é muito necessário, que empreender, eu acho que comunicação e alinhamento tem que ser realmente algo rotineiro, assim, sabe? Você tem que realmente ter uma rotina semanalmente, mensalmente, mas que você esteja sempre alinhando o tempo todo e comunicando. E nunca postergar os problemas, né? Isso. Tem um problema agora, não, vamos deixar para lá, Isso. ver depois, tem algo muito mais importante aqui, onde o mais importante Isso. é esse ponto de ajeitar enquanto está no início. Isso. Porque se a gente não ajeita enquanto está no início, depois vai criando uma bola de neve e daí vai ficar muito mais difícil depois, às vezes, é chegar ao ponto até de acabar tudo. Né? Infelizmente. E é exatamente isso. Eu acho que comunicação, ela é tudo. Às vezes você acaba não deixando muito claro ali qual é o seu papel dentro da empresa, e aí a outra pessoa, sua sócia, ou quem estiver com você, acaba não entendendo aquele seu papel por ela estar em outro papel, talvez mais operacional, talvez mais, né, braçal, e ela não entende o seu papel ali, que é tão difícil quanto o dela, às vezes até de certa forma
pior porque você tem que lidar o tempo todo, assim, né, com as pessoas, com os colaboradores, enfim, com toda aquela pressão que eu lidava, né, do salão. E às vezes eu só queria estar ali atendendo, sabe? Só queria estar ali atendendo e não ligando pro resto das coisas que eu estava dando conta. Então, assim, eu acho que a falta de comunicação novamente, né? De alinhar, de, ó, o meu papel é esse e é isso que eu faço dentro da empresa, tu entende? E o teu papel é esse, é isso que tu faz. Tu não tá de acordo com o que eu tô fazendo? O que é que tu não tá de acordo com o que? Então, o que é que a gente pode ajustar para ficar, né? Mas isso realmente a gente não teve. Não teve, assim, eu senti muito uma falta de compreensão do que eu fazia. Eu acho que pelo fato de ser muito esforço físico, acabava que meio que não tinha valorização no meu trabalho, assim, sabe? E a gente sabe que nem só o esforço físico que cansa, porque como é a mente que comanda o corpo, então quando a gente trabalha muito com a mente, acaba Isso. ficando cansado. E às vezes algumas pessoas fazem, tu trabalha sentada, tu trabalha no computador, e como é que tu tá sentada, e como é que tu tá cansada, né? Isso. Para muitas pessoas acham que o cansaço físico que é o mais importante, assim, se eu tendo um esforço físico, eu tô me esforçando, cansando mais do que quem não está, de fato, colocando a força braçal ali, né? Muitas vezes acontece isso. Exatamente. E eu acho que foi um dos pontos que fortes, assim, para começar a dar errado, foi a falta de compreensão, a falta de tentar entender o outro lado de quem está sentado no computador. Ah, tu trabalha de casa, ah, tu trabalha de onde tu estiver, ah, teu trabalho é muito bom. Isso foi questionado. Então, assim, eu acho que um dos pontos foi esse, foi não saber diferenciar o que é que eu estava ali para fazer e o que é que ele estava ali, o que é que a outra pessoa estava ali para fazer. Então, eu acho que isso também é um ponto importante, você estabelecer, né, antes o que vai ser feito por você, o que vai ser feito pela outra parte, porque isso, com o tempo, pode vir a ser confundido. E acaba, querendo ou não, gerando coisas piores, né? Situações piores. Né? Primeiro vem aquela questão da conversa, aquela questão do não reconhecimento. Depois vem surgindo coisas que acabam, querendo ou não, mexendo com outras pessoas, envolvendo outras pessoas, Isso. né? E com isso, acaba que uma coisa que era tão pequena se transforma um mar de coisas Exatamente. que não agregam de forma alguma, nem na vida profissional e nem na vida pessoal. Verdade. E são coisas assim que poderiam muitas vezes serem resolvidas com conversa. Por isso que eu volto no ponto da conversa e do alinhamento. Que se houvesse conversa, alinhamento, ó, não estou satisfeita com isso, estou incomodada com tal coisa, então vamos sentar aqui e vamos alinhar. E realmente isso não acontecia. Quando acontecia, chegava sempre no nível assim que Extremo, né? extremo, onde realmente não entra aquela parte de empreender com a família. É difícil, porque às vezes você não parece que está lidando com a sócia, por exemplo, você não parece que está lidando com mistura, né? Isso aí eu acho que também foi um ponto assim de um erro assim absurdo. Sempre se misturou muito a relação. E ali a gente tinha que entender que eram profissionais, profissional determinada a tal coisa e a outra profissional determinada a tal coisa. E isso misturou muito, não tinha isso. Era relação familiar, com empresa, com tudo junto, não tinha como dar certo. E dentre todas essas coisas que aconteceram, que chegaram ao tal fato de encerrar tudo, qual das coisas que foi assim, cara, isso daí foi a pior parte que eu passei, que você pode dizer hoje? Então, eu acho que a pior parte é justamente por ser familiar, você acaba perdendo, né? Eu perdi um vínculo completamente, assim. Eu sei que pro resto da vida pode se acontecer, né? Perdões, desculpas, que a gente sabe que pode vir a acontecer, mas que nunca mais vai ser a mesma coisa. Nunca mais. Então, assim, isso pra mim acho que foi o mais triste. Foi a quebra, né? De um parentesco, de uma intimidade, de um amor familiar, né? Que não vai existir mais da mesma forma, nunca mais, não tem como. E eu acho que pra mim isso foi mais triste, não foi empresa, não foi que eu fiquei praticamente tendo que recomeçar do zero, né? Não foi nada disso, foi realmente a quebra do vínculo familiar que nunca mais vai ser a mesma coisa. E não é um vínculo qualquer, né? Não. É um vínculo, obviamente, muito, talvez o mais importante, e que, além desse vínculo familiar, o vínculo de sangue, era quem conhece há muito tempo, sabe da irmandade que Sim, existia muito e que eu acredito que muitas pessoas até confundiam o parentesco. Será que não são irmãs? sim, Né? muitas. Acredito muito, que até eu já confundi no Sim, início.
Sim, isso aí realmente foi muito triste, porque não era só, além de empresa, além de qualquer outra coisa, vínculo que a gente trabalhava juntas, a gente tinha uma relação boa, a gente tinha uma relação amigável, a gente tinha uma relação, assim, incrível, como mãe e filha, assim, sabe? E realmente de admirável, assim, muitas pessoas admiravam. Só que por trás daqueles bastidores já existiam muitas brigas, já existiam muitas coisas que as pessoas não sabiam, né? Mas eu acho que justamente por isso, pela pouca idade, talvez, por ser uma pessoa muito jovem, que teve uma filha muito jovem, acabou misturando, né, algumas coisas. Não soube lidar com certas coisas, eu posso ter também falhado e errado em alguns pontos, mas o que entristece realmente é isso, é a relação que se quebrou por algo que eu acho que não vale, sabe? Eu acho que nada, de nada vale você quebrar um vínculo, você resolver as coisas de uma maneira assim terrível, a troco de quê? Pra quê, sabe? Acho que isso aí é o que foi o pior. E assim, Laís, devido a tudo isso também, você acha que pessoas, coisas externas acabaram influenciando essa a tudo que aconteceu, a pensamentos de vocês, não, só foi nós duas mesmo que decidimos isso e que chegou a esse ponto, ou tiveram de fato pessoas ou coisas externas que acabaram influenciando? Com certeza, eu acredito que sim, porque independente de qualquer coisa, das discussões que a gente tinha, dos desentendimentos, de não concordar, empresarialmente falando, com certas atitudes de um ou de outro, a gente nunca tinha chegado nesse extremo, né? A gente tinha nossas discussões, como todo mundo tem, mas no final a gente se entendia, né? Então, por isso que eu acredito que para ter chegado à proporção que se chegou, da forma que se chegou, não foi normal, né? E com certeza ter uma pessoa ruim, né? Uma pessoa má mesmo, assim, do lado, influenciando negativamente, e com certeza ajudou. Teve, sim, realmente, um- uma ajuda significativa para isso tudo acontecer. E assim, com tudo isso que aconteceu, né, que claro que são lições que a gente aprende para fazer diferente lá na frente, o que é que você aprendeu, juridicamente falando, formalmente falando, e com sociedade, enfim, sendo mãe, sem ser mãe, irmão, amigos, sempre existe, né, sociedades em que você faria diferente hoje. Sim, totalmente diferente. Eu acho uma pergunta bem interessante, assim, para alertar realmente todo mundo, a quem estiver assistindo, que você se esteja uma, assim, tenha uma precaução. Faça um contrato social, quando fizer a abertura da empresa, faça um contrato social, faça questão de deixar lá determinado sua porcentagem, a porcentagem do seu sócio, alinhe bem, converse, porque a gente não sabe, né? Não, fulano, tal pessoa não faria isso comigo. Você pode ser que não, mas pode ser que sim. A gente não sabe das pessoas amanhã, a gente não sabe do que pode vir a acontecer durante o processo, durante tudo, com quem essa pessoa pode vir a se envolver, a quão vulnerável essa pessoa está para se deixar influenciar por algo negativo. Então, assim, você acha que não, mas possa ser que sim. Então, de qualquer forma, eu acho que não custa nada você se precaver, sabe? Então, hoje eu acho que teria evitado muita coisa se eu tivesse ido por essa parte assim mais formal, né, empresarialmente falando, porque o contrato social ele vai lhe ajudar juridicamente a provar qualquer coisa, né, sobre sua participação ali dentro daquela empresa. Você vai conseguir isso com o contrato social, né? Com esse respaldo, você vai ter um respaldo jurídico fazendo isso. Independente de com quem você venha a fazer, seja sua mãe, seja uma amiga, seja da família ou não, você tenha esse respaldo, tenha isso, porque você, se vier a acontecer alguma coisa, você vai ter todo o respaldo jurídico. Você está totalmente assegurado, né, que é Isso, muito importante isso. isso. A gente sabe que, claro, a maior perca é o emocional, né? Que não é nada material. Mas a gente também não pode negligenciar em deixar de falar na perca material. A gente sabe que é muito importante e que acaba, consequentemente, mexendo com o nosso emocional. Sim. Qual foi a tua maior perca materialmente falando? Então, Mari, materialmente falando, eu perdi tudo. Literalmente tudo que você imaginar. Assim, eu tinha um caixa financeiro que também eu deixei a par de outra conta, né, da outra pessoa. Então, assim, o dinheiro da empresa no geral, um caixa pessoal meu, que não era da empresa, que também estava dentro das contas,
da outra pessoa da empresa. Então, assim, esse caixa financeiro, empresa, carro, tudo que era nosso, né? Hoje eu, inclusive, tenho uma dívida financeira no meu nome, né? Que foi justamente um investimento que eu peguei para injetar no salão, na expansão, na outra loja, que a gente, além da expansão, a gente ainda pegou a outra loja ao lado, né? Fez a boutique, enfim, expandiu ainda mais. E a gente precisou de uma linha de crédito para isso, e foi o meu nome que foi para jogo, né? Então, hoje a dívida está no meu nome. E quem vai, eu não vou ficar, eu tenho 28 anos, não vou ficar sujo o resto da minha vida, vou acertar isso, e quem vai pagar por essa dívida vai ser eu, mesmo sendo investido todo lá no salão, né? Então, além do meu nome, né? Que não foi um crédito baixo, foi um valor alto, que eu sei que eu vou ter que arcar com essa dívida, até porque para abrir outra empresa eu preciso do meu nome, então foi um dos meus maiores arrependimentos também, né? É um ponto que vale ressaltar aqui, para que se um dia vir, você precisar tirar uma linha de crédito, que seja no nome de ambas, né? Se tiver mais de uma pessoa na empresa, porque se acontecer qualquer coisa, você não vai ficar com esse furo, né? Então, além do meu nome sujo, eu perdi carro, né? Eu perdi a entrada desse carro. Quem pagou fui eu, foi R$ 40 mil. Então, assim, perdi carro, perdi empresa, caixa, reserva financeira, fiquei com dívida no nome, nome sujo. Então, foi um caos. A minha vida financeira ficou um caos. Eu acho que se eu tivesse realmente me importado tanto com isso, no início realmente eu me importei bastante, mas depois eu deixei para lá, porque eu vi, mesmo entrando em contato com advogado, dando entrada em processo, a justiça acaba demorando muito. Então eu vi que se eu ficasse focando naquilo ali, eu ia me destruir. Eu ia chegar num nível assim, eu já estava no fundo do poço, mas eu vi que eu podia ir mais para baixo. Então eu disse, não, eu preciso esquecer isso aqui, o que Deus sabe de todas as coisas, sabe de tudo, e eu sei que não vai ficar assim. Eu vou deixar tudo nas mãos de Deus, nas mãos da justiça, e vou seguir a minha vida sem ficar olhando para trás, porque até eu ficar me consumindo por aquilo, foram assim, acho que mais de 10 anos da minha vida dedicada àquilo ali. Antes mesmo de ser uma empresa grande, mas eu já vinha uma construção, já dedicava tempo da minha vida ali. Então, assim, você vê tanto tempo, 10 8 anos da sua vida dedicada a um negócio, e você sair de lá simplesmente sem absolutamente nada e ainda com o nome sujo. Então, assim, foi muito difícil, realmente, assim, em questão material, foi um dano, assim, absurdo. Mas eu acredito que o emocional ainda ganhou, ainda foi mais ainda. E a gente quer saber agora os teus planos futuros. O que é que você tem, assim, tem em mente para o futuro? Depois do baque, né? Vem a levantada, né? O que você tem, assim, para o futuro? Então, tem alguns projetos aí em mente, né? Eu acho que, como eu te falei, eu me formei e aí na sequência foi estética para agregar já no sonho de uma pessoa que já estava ali sendo construído. E nesse meio do caminho eu percebi, depois dessa situação que aconteceu, que eu me vi sem nada, assim, deu um desespero, mas ao mesmo tempo eu passei a perceber coisas que eu gostava, né? Eu, às vezes, eu estava muito inserida ali. E só fui indo, as coisas foram aumentando e fui indo. E hoje eu consegui, né? Eu acho que tudo acontece com um propósito mesmo. Perceber que gosto de determinadas coisas que eu não imaginei que eu gostava ainda. Tô me reencontrando, tô me conhecendo de uma maneira que eu acho que eu não me conheci durante esses 10 anos trabalhando com isso, né? E assim, não tenho nada muito definido, mas várias ideias, assim, várias coisas em mente que pro futuro vai acontecer. E agora, eu sei que tem muitas mulheres aí querendo uma dica sua, muitas mulheres que desejam empreender, muitas mulheres que já empreendem, mas que de uma certa forma não têm coragem de dar um start, de alavancar, né? Que eu acho que acima de tudo tem que acreditar, ter muita coragem para poder seguir. Qual é a dica que essas mulheres que estão aguardando aí podem escutar de você? Então, meninas, estudem, né? Estudem gestão, estudem finanças, tenham um conhecimento básico, assim, da parte jurídica, mas tenham coragem acima de tudo, porque não adianta, você precisa acreditar realmente que aquilo vai funcionar, você é mais do que qualquer outra pessoa, e você fazer. Você só vai realmente saber se vai dar certo, se não vai, se vai quebrar, se não vai, se vai conseguir crescer, se fizer. Se você não fizer, vai ficar só com aquela ideia em mente
e vai acabar não conseguindo fazer nada. Então, você só vai saber se você fizer, você só vai quebrar se você fizer. Eu não tenho vergonha do que aconteceu, porque eu sei que qualquer empresa que eu venha abrir futuramente, ou qualquer negócio que eu vou entrar, eu tenho bastante conhecimento, né, pelos erros, pelas coisas que aconteceram anteriormente. Então, mesmo que não venha a acontecer, você nunca vai sair perdendo. Você sempre vai aprender alguma coisa, sempre vai adquirir conhecimento. E eu acho que é isso. É tentar mesmo ter coragem, estudar e ir pra cima. Então foi isso, gente. Esse foi mais um episódio do nosso podcast. Se inscrevam lá no canal, nos sigam lá no Instagram. E mais uma vez eu queria agradecer a Laís, né, por aceitado o nosso convite. Eu sei que tinham muitas pessoas querendo muito essa entrevista com você, muitas pessoas que, querendo ou não, acabam se inspirando com a tua história de ter passado por tanta coisa e tá ali, ó, sempre acreditando que vai dar certo, né? E que o recomeço sempre é possível quando a gente quer. Eu que agradeço, Mari. Foi massa, foi muito bom estar aqui. Achei o trabalho incrível que você está fazendo. Realmente é um trabalho diferenciado de poder dar oportunidade, né, para outras mulheres, tanto poderem falar da sua história, quanto outras pessoas que vão estar assistindo agregarem, né, na sua trajetória, no que você vai querer estar iniciando. É um projeto muito, muito legal. Eu gostei muito. E eu te agradeço muito por esse convite. Foi muito legal. Então é isso. Até a próxima, até o próximo episódio. Tchau, tchau.